Nós conversamos a partir de agora com o professor de Direito Eleitoral da Universidade Mackenzie, Sávio Chalita, a quem mais uma vez eu agradeço. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos aqui da produção. E boa noite para você que está acompanhando mais um dia de julgamento, né, com grandes desafios, tanto de compreensão do que está acontecendo, quanto de entender o pensamento dos nossos julgadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Então, retomado esse julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Hoje, 3 ministros leram seus votos: Raul Araújo Filho, contra a condenação, e Floriano Azevedo Marques e André Ramos Azevedo, a favor da condenação e da inelegibilidade. Queria começar pedindo justamente a análise do voto divergente do ministro Raul Araújo. Houve críticas, inclusive, à tese do ministro, quando ele disse que o discurso do então presidente Jair Bolsonaro não teria interferido no resultado eleitoral, além de rejeitar a inclusão da tal minuta com um conteúdo golpista. O que achou dos argumentos e as defesas do ministro Raul? Olha, Daniel, é bastante sensível a gente tratar sobre esse assunto, porque ela envolve muito paixões políticas, né? E, de outro lado, tanto a lei eleitoral, especificamente aqui a lei das inelegibilidades, lei 6490, e, por outro lado, a posição jurisprudencial. Então, vamos tentar aqui juntar várias pontas soltas aqui para não dar nenhum curto, né? Então, primeiro ponto. Quando se fala sobre a potencialidade, né, lesiva, vamos dizer assim, dos atos cometidos ali pelo ex-presidente, será que essa reunião com os embaixadores teve grande efeito nas eleições? É claro que está se trazendo para um linguajar mais popular de entender. A conduta, ela trouxe tanto impacto assim? Acontece que a lei que fala sobre isso, que é a lei das inelegibilidades, ela não pontua o fato dessa potencialidade ter acontecido ou não. Independe da situação dessa potencialidade. Então, a lei fala que basta que exista o abuso, basta que exista o desvio da finalidade, que seria o abuso de poder político, para que você tenha ali a ocorrência do fato vedado pela legislação, que seria qualquer tipo de distúrbio que trouxesse o desequilíbrio no processo eletivo. Por outro lado, quando se fala sobre a possibilidade ou não de se utilizar a chamada minuta do ato golpista, né, nós temos várias análises a serem feitas. Primeiro é com relação à possibilidade ou não. Nós estamos diante de uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que a doutrina do direito vai entender como uma ação bastante sui generis, ou seja, ela tem bastante características que são próprias de um ato de investigação, próprias de uma ação judicial. Então ela, pela própria lei também, ela vai autorizar que o Poder Judiciário, veja que isso não é o comum que a gente tem numa ação judicial, o próprio Poder Judiciário, o próprio julgador poderá fazer uso de elementos considerados ali fatos notórios, né? Então, independe das próprias partes apresentarem uma prova. Agora, fora isso, que a jurisprudência vai ter interpretações em alguns momentos divergentes, a gente tem que tentar também compreender que o fato principal não é o ato da minuta em si, até porque ela acontece posteriormente às eleições, né? Mas vai trazer ali como um enlace final, né? Um desfecho final das atuações do ex-presidente na visão aqui de quem ingressou com a ação, que foi o PDT. Então, esses são alguns pontos que costumam gerar dúvidas, que parecem aí fios desencapados no meio dessa discussão toda. Perfeito. E os outros 2 votos, Floriano e Azevedo Marques, André Ramos Azevedo, a favor da condenação e também da inelegibilidade, seguindo, naturalmente, o voto do ministro relator Benedito Gonçalves. O ministro Floriano, inclusive, chegou a citar o voto do colega de corte, o ministro Raul, que falamos há pouco. Alguma surpresa? Foram defesas consistentes? O que mais chamou a atenção? As duas posturas, né, apresentadas, 2 grandes professores, 2 grandes juristas, e recentemente também empossados, são bastante coesos, são bastante concretos, baseados, né, no melhor fundamento. No direito, às vezes, a gente tem situações que são grandes binômios, né? Ou seja, dá para se sustentar, é possível construir um argumento jurídico em posições que, às vezes, politicamente a gente acha que são conflitantes. Enfim, os 2 outros votos apresentados, também muito bem estruturados, acho que não houve nenhuma grande surpresa, como também, pelo menos no meu sentir, não teremos grandes surpresas nos votos que serão apresentados na sessão de amanhã. Agora, professor Sávio Chalita, voltando um pouco na análise desse julgamento, queria tratar do voto do ministro Benedito a favor da condenação, mas especialmente
essa manifestação favorável dele para a inclusão dessa minuta com conteúdo golpista no julgamento. Muitos criticam esse entendimento, já que a minuta, como você bem disse, foi descoberta meses depois, já com Lula empossado. Como avalia essas discussões em torno da inclusão ou não do documento no julgamento? São dois pontos, Daniel. Primeiro, quando a gente observa a lei das inelegibilidades, nós sabemos que é possível, como eu mencionei no início, a utilização de documentos posteriormente produzidos. Claro, haverá aqui a questão do contraditório, da ampla defesa. É importante lembrar, inclusive foi a fala que o ex-presidente tem utilizado, que na situação do julgamento da chapa Dilma Temer, esse entendimento, embora esposado de forma clara na lei, da possibilidade, foi afastado pelo TSE naquela ocasião, de que não seriam utilizadas com argumentos inúmeros aqui que poderíamos ficar por algum tempo falando. Então, por esse olhar inicial, tecnicamente, olhando a lei, sem olhar aqui casos passados, olhando a lei, seria possível utilizar. O segundo ponto é qual o impacto disso para o caso, né? O impacto é mínimo, ou para não se dizer nulo, até porque o maior problema que nós temos aqui é o abuso dos meios de comunicação e o abuso de poder político. Então, a minuta em si, ela acaba sendo só um desfecho final, só a cereja final do bolo, né? Só um detalhe dentro da complexidade dos outros atos que se atribuem ao ex-presidente, né? Então, tem essa questão. Se você tira a minuta da observação geral da ação aqui, pouca diferença vai se trazer no desfecho da ação em si, que é trazer a inelegibilidade pelo abuso do meio de comunicação e o abuso de poder político. Então, é só a cereja do bolo, na melhor expressão aqui, para se tentar exemplificar. Agora, professor, em relação às acusações contra o vice na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, todos os 4 ministros votaram justamente pela rejeição da denúncia. Por que essa diferenciação no entendimento? É porque o presidente, à época, foi, na verdade, o principal orador daquela reunião? Essa é a diferenciação primordial? Exatamente, Daniel. Veja que o mesmo ponto de vista se utilizou também no que eu mencionei há pouco, o caso lá da Dilma com a chapa Dilma Temer, né? Se distinguiu a ação de cada um dos dois. Quando a gente tem uma ação que envolve a chapa, necessariamente, o TSE isso tem já solidificado, né, na jurisprudência, é chamado litisconsórcio necessário. Ou seja, os dois devem constar necessariamente na ação, porque formalmente os dois compunham a mesma chapa. No entanto, o que nós já vimos, que já formou a maioria, mesmo que os outros 3 ministros que irão votar sejam contrários, isso já está decidido, né? É que ainda que eu tenha a necessidade do Braga Neto constar no polo passivo dessa ação, ele não contribuiu em nenhum dos atos que estão sendo ali investigados, né? Eu falo investigados pelo nome da ação, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Então, ainda que ele conste, vai ser julgado, já se tem maioria, pela improcedência com relação a ele. Então, veja que se fala até na intenção do Braga Neto em se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro nas próximas eleições, então ele já estaria aqui, entre aspas, imune a essa situação que está sendo discutida e que teremos amanhã desfechos aí já previsíveis. Como bem disse o professor Sávio Chalita, amanhã o julgamento será retomado no Tribunal Superior Eleitoral a partir de meio-dia, 12 horas. E relembrando, faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Nunes Marques e também Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte. Professor, eu sei que esse tipo de análise os professores e os juristas não gostam de fazer, mas dá para fazer algum tipo de projeção, conhecendo um pouco as características de cada integrante da Corte? Dá sim, Daniel. A ministra Carmen Lúcia, ela tem sido, ao longo da sua brilhante carreira na judicatura, bastante enfática na defesa das liberdades. E veja que toda a pauta hoje do jornal, estou aqui acompanhando no estúdio, tem se falado muito das liberdades. Só que ela tem uma posição interessante em colocar que o limite que poderia se trazer à liberdade é a própria indicação de que o extremo da liberdade pudesse tolhê-la. É um raciocínio que parece um pouco complexo, mas pela sua postura, provavelmente o voto dela vai se alinhar ao do ministro relator. A gente sabe também pelas situações todas que são paralelas a essa ação, que o ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também provavelmente vai se alinhar ao ministro relator. O único voto que talvez ainda possa fazer uma adesão aí ao que foi criado hoje
em termos de distinção, vai ser o do ministro Nunes Marques. Então, provavelmente, o cenário que nós vamos ter final vai ser de uma votação 5-2. Lembrando que basta maioria, ou seja, se tiver ali 4-3, já seria o suficiente para trazer a inelegibilidade do ex-presidente. Então, o próximo voto de Carmen Lúcia, se ela votar pela condenação, a Corte já formará maioria justamente para condenar Jair Bolsonaro e torná-lo inelegível. Mas, na hipótese do ministro Nunes Marques pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar esse caso, ainda que a maioria tenha sido formada por conta do voto da ministra Carmen Lúcia, esse tempo a mais pode permitir, inclusive, que integrantes da Corte mudem seus votos? Como funciona essa sistemática? Eles podem, ao longo da votação, mudar a posição apresentada, mas isso é muito incomum, né? Remotíssima hipótese disso acontecer, pensando na prática, no dia a dia, que a gente vê, acompanha ainda mais num julgamento desse tamanho, dessa envergadura. Então, dificilmente nós teríamos um desfecho assim. O pedido de vistas, né, que no caso aqui cada tribunal vai ter o seu regimento interno, então, portanto, cada tribunal tem uma forma de tratar sobre esse assunto, traria ao ministro que pedisse, no caso Nunes Marques, a possibilidade de, por 30 dias, analisar novamente o caso, renovável por mais 30 dias. Lembrando que, quando se tem aqui a inelegibilidade ao final, assim, decidida, nós temos ela aplicada a partir das eleições em que os eventuais abusos que estão sendo aqui investigados foram identificados. Então, o fato de demorar, o máximo que vai trazer aí, de fato, vai ser esfriar um pouco os votos que serão lidos. Mas a gente sabe já que há uma definição que vem sendo aventada, né, pelos comentaristas, pelo próprio tribunal, quando se manifesta em outras ações, qual vai ser o desfecho. Então, o pedido de vista mais alargaria o prazo só, sim, mas não teria nenhum efeito prático, concreto, para a situação do ex-presidente. Havia expectativa, pelo menos segundo informações de colegas da Jovem Pan News de Brasília, que o ministro Raul Araújo Filho pudesse pedir vista. E a gente tem observado, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem compartilhado alguns conteúdos para confrontar todos os argumentos e os debates que estão sendo colocados no âmbito desse julgamento. Ele resgatou um vídeo de Carlos Lupe, presidente do PDT, defendendo o voto impresso, também trouxe uma manifestação do integrante do PT, José Dirceu, a favor também de apurações acerca do processo eleitoral. Enfim, alguns indicativos de que Jair Bolsonaro gostaria de fomentar um debate, ainda tendo alguma chance na apreciação dos votos e das apresentações no Tribunal Superior Eleitoral. Muito provavelmente isso não vai avançar justamente por conta dos votos que serão proferidos no dia de amanhã. Agora, professor, quais são as alternativas para o ex-presidente Jair Bolsonaro caso ele seja condenado pela Corte e se torne inelegível? Tem alguns passos no âmbito do TSE, embargos de declaração, gostaria que o senhor explicasse para a gente o passo a passo. E uma vez esgotadas as possibilidades no TSE, ele poderia recorrer à Suprema Corte Brasileira, Supremo Tribunal Federal, né? Isso. A Justiça Eleitoral, ela é a justiça especializada, quem compete tratar sobre os temas eleitorais. Aliás, essa é uma das preliminares que muitos que acompanharam os votos aí viram os ministros avançar, né? Se seria ou não a Justiça Eleitoral competente, isso não há dúvida de que é. Então, em termos internos do tribunal, existe o chamado embargo de declaração. O embargo de declaração é quando existe algum tipo de obscuridade, omissão, contrariedade naquela decisão que veio a ser proferida. Só que esse recurso ele ainda não seria capaz de trazer qualquer desfecho diferente diante da condenação. A possibilidade que teria mais concreta de um desfecho a se contrariar uma possível inelegibilidade seria um recurso extraordinário ao STF. E o que é esse recurso? Em tese, as decisões proferidas pelo TSE, elas são irrecorríveis, exceto uma das situações aqui, quando contrariar a Constituição. Então, a defesa do ex-presidente certamente já sustentou isso ao longo das suas atuações, né, na ação, dizendo que há uma contrariedade ao texto constitucional numa possível condenação. Então, é nesse espaço que
que se consegue levar até o Supremo Tribunal Federal. É importante até, Daniel, nesse espaço explicar que quando um assunto chega ao Supremo Tribunal Federal via recurso, o Supremo não analisa a ação como um todo. Ela vai analisar tão somente aquele ponto que, eventualmente, possivelmente estaria colidindo com a Constituição. Então, não é uma análise total do caso, como a gente tem a noção do duplo grau de jurisdição, né? Aqui é uma questão, justamente o nome do recurso é extraordinário. Né? Extraordinariamente vai se analisar aquele ponto que poderia ali estar colidindo com a Constituição. E veja que esse é um caso bastante peculiar, porque envolve, de um lado, o direito, né, que vai trazer alguns parâmetros para nós, e de outro, posições políticas que acabam definindo a construção do argumento jurídico. A gente consegue perceber bastante isso nas falas e nos votos dos ministros. Perfeitamente. Agora, na hipótese de a defesa de Jair Bolsonaro achar justamente um ponto e se embasar em algum argumento para subir esse processo para a Suprema Corte Brasileira, como seria feita a distribuição? Uma turma em especial iria analisar esse processo ou isso seria deliberado pela Corte na íntegra, todos os ministros? Por uma razão, por que eu faço essa pergunta? Nunes Marques já teria votado no TSE, bem como Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E ainda tem um novo integrante, Cristiano Zanin. Como seria feita essa apreciação? Um bom desafio para a gente avançar aí, né? Em tese, aqui pela repercussão que o caso tem, o relator designado, você tem ali a distribuição do recurso, né? Todo recurso ele vai ser dirigido inicialmente para o presidente, no caso, o presidente do STF, e aí, a partir dessa designação, a partir dessa distribuição, é designado um relator ou uma relatora, que, como vocês estão observando, estamos observando, né, nessa julgamento da AIGE, você tem esse relator responsável por fazer um resumo do caso e trazer a sua posição, que seria uma espécie de sentença, né? Só que uma sentença que ela é composta também pelos seus pares. Então, nesse caso, iríamos para o pleno, né, para o plenário do STF, onde todos votariam. Mas teríamos aí essa discussão ainda que seria acalorada com relação a quais ministros poderiam ou não participar. Em tese, todos poderiam participar, né? Mas, de fato, gera essa estranheza por conta de que, quando eu olho para o TSE, 3 dos 7 ministros são oriundos do STF. Como nós temos aqui atualmente na formação, Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, que preside a corte, e o ministro Nunes Marques. Então vai ser mais um tema aí do direito para poder visitar aqui vocês, viu, Daniel? Certamente iremos contar com o professor Sávio Chalita aqui na programação da Jovem Pan News. Agora, é importante lembrar também que se Jair Bolsonaro for condenado, ele ficará 8 anos inelegível. Só que ele também vai responder a outras ações no Tribunal Superior Eleitoral. Não tenho o número exato, eu acho que são 14 ou 15 ações. Na hipótese de ele ser condenado em outras ações, essas penas seriam somadas a essa possível punição que será conhecida amanhã ou não? São prazos cumulativos? Nós temos aí desfechos diferentes para cada tipo de situação. Por exemplo, da atual AIGE, você tem o prazo de 8 anos a contar das eleições. Então, vamos considerar aqui eleições de 2022 até 2030, essa inelegibilidade aconteceria. Se no meio do caminho a gente tem um desfecho também trazendo inelegibilidade, você somaria a partir de qual é o prazo inicial que você teria ali. Então, provavelmente, parte desse prazo, ele vai coincidir, né? Você não vai acumulando todas as datas, mas você vai esticando esse prazo de inelegibilidade até que a última inelegibilidade ali reconhecida, aquela última que tenha eventualmente trazido em razão de um desfecho, né? Você tem aí esse alargamento. Então, vamos imaginar que em 2025 tem uma outra inelegibilidade de 8 anos, 25 mais os 8 anos para frente. Então, ele já vai ter cumprido ali em 2030 a primeira inelegibilidade e ficaria só mais 3 anos ao final, nessa hipótese, né, falando só a título de exemplo, de 2025, caso também tivesse tido outra. Enfim, você não tem uma soma mais 8 mais 8 mais 8, mas você tem o período, parte desses períodos que podem sim coincidir, mas sempre buscando a última inelegibilidade, estendendo até o prazo final.
Agora, chamou a atenção, professor, quando nós exibimos a reportagem em que o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com os jornalistas, ele, naturalmente, muito contrariado, mas dando já algumas sinalizações de que espera, sim, uma condenação e espera ficar inelegível, tanto que ele até chegou, em dado momento, dizer que ele será um bom cabo eleitoral, dizendo que irá, de certa maneira, ajudar os candidatos de seu partido ou de sua coligação, enfim, pessoas próximas ao seu círculo. Mas chama atenção quando ele fala que não se trata de um julgamento técnico, e sim um julgamento político. Há pouco o senhor, inclusive, falou sobre elementos políticos que são utilizados nas defesas dos ministros e dos juízes. Claro que isso faz parte. Agora, quando o ex-presidente menciona que trata-se de um julgamento político, dá a entender para o grande público que a corte estaria se manifestando justamente para privilegiar A ou prejudicar B. Queria um rápido comentário do senhor acerca dessa situação, esse cenário em que nós estamos nos deparando. O ideal é que quando nós estivéssemos diante de qualquer tipo de decisão, aliás, essa legítima expectativa do jurisdicionado, né, que somos nós em comparação a um julgador, o ideal é que nós tivéssemos julgadores exatamente equidistantes e tratando com isonomia. Só que é um ser humano que está ali atrás daquele balcão, daquela mesa, daquela toga, enfim. Nós sempre teremos seres humanos acompanhados das suas falibilidades. Então, é claro que o julgamento político, no sentido que o ex-presidente quis utilizar, foi na perseguição política, né? E não precisa de grandes esforços para a gente identificar vários fatos ao longo de anos em que você tem, sim, uma politização dos tribunais. Essa, inclusive, uma das grandes discussões que se fala hoje em dia numa possível reforma do Poder Judiciário. E aí, o desafio do direito é trazer, através de mecanismos legais, jurídicos, formas de se afastar esse tipo de posição, né? Porque, querendo ou não, são os grandes nomes que estão em jogo ali em termos de representação, em termos de democracia. As votações não podem ser desconsideradas. Inclusive, um princípio do direito eleitoral é o máximo aproveitamento dos votos, é a soberania da manifestação popular nas urnas, né? Então, discussões políticas dentro dos tribunais, elas vão ser inevitáveis, mas é sempre interessante notar que o direito esteja instrumentalizado para afastar politicagens, seja antes, né, quando você tem ali a figura do jurisdicionado, daquele que está dependendo do julgamento, ou por parte daquele que vai exercer a judicatura. E, infelizmente, é difícil dissociar diante, como eu disse, de ter um elemento ser humano por trás, né? E aí, por isso, talvez, a construção dessa crítica que o ex-presidente trouxe, né? Lembrando que a AIJE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela não pode ser revestida de politicagem ou de posturas políticas. Ela é um procedimento jurídico, né? É diferente, por exemplo, quando a gente fala de um processo de impeachment, em que nós temos os momentos de decisão por parte da Câmara, quando autoriza, ou do Senado, quando julga, nitidamente politizado. Você não precisa nem trazer o fundamento. Eu voto sim, eu voto não, porque eu quero. O Poder Judiciário não funciona assim. Ele tem que fundamentar, estruturar a sua posição. Então, voltando, acho que essa é a crítica que o ex-presidente faz, de trazer essa conotação da política no pior sentido para quando diante de decisões que eventualmente a gente tem aí testemunhado nos últimos tempos. O julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível, em destaque nessa entrevista com o professor de Direito Eleitoral da Universidade Mackenzie, Sávio Chalita, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, muito obrigado, boa noite ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Daniel, que eu agradeço o convite, a possibilidade de trazer aqui um ponto de vista diferente, né? Ponto de vista jurídico. Contem sempre comigo. Grande abraço a todos. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima.